boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer ao Dr. Robério Leite, que sempre nos recebe muito amavelmente. A gente faz um convite a ele e sempre ele diz sim. Só é complicado marcar o dia e a hora, né, Dr. Robério? Mas a gente sempre ouve um sim, jamais ouve um talvez ou não. Sempre é sim. O que fica mais difícil é o dia e a hora, mas a gente sempre consegue dar um jeitinho. Então, agradecer ao Dr. Robério. Agradecer a nossa coordenadora do Núcleo de Estudos da COPED, doutora Francisca Lúcia, sempre muito organizada também, tomando a frente dos nossos eventos. Agradecer a minha diretoria, Franciel, Ana Paula, Aurélia, que estão sempre do nosso lado, ajudando a dar o melhor do que elas têm para engrandecimento e fortalecimento da nossa cooperativa. Agradecer aos nossos cooperados, também que estão sempre muito presentes na cooperativa, nos ajudando a melhorar cada vez mais. Para quem não conhece a COPED é uma cooperativa de pediatras, porque tem algumas pessoas que pediram para entrar, Robério, que não são pediatras, porque têm filhos, né? São colegas dentistas de outras profissões que também estão muito preocupados com essa problemática. Então, só dar uma pincelada na COPED, nós somos uma cooperativa de médicos pediatras e cirurgiões pediátricos, todos com residência médica em pediatria e ou título de especialista. Hoje nós estamos perto de 1.000 pediatras, é uma cooperativa bem fortalecida, prestamos serviço na área pública e privada, e temos médicos de todas as especialidades, do pediatra geral, do emergencista, do neonatologista, do gastroenterologista, cirurgião pediátrico, enfim, todas as especialidades. E eu sempre reforço, os pediatras sempre devem andar de mãos juntas, de mãos dadas, porque juntos somos mais fortes. E dizer que essa live, além do Dr. Robério, né, o nosso convidado especial, nós estamos também com a parceria com a Sociedade Cearense de Pediatria e com a SBIM também. Então, é uma parceria tripla, COPED, SOCEP e SBIM. Então, o Dr. Robério vai conversar conosco hoje por que é urgente vacinar as crianças contra a Covid-19. Então, só para a gente dar um pouquinho de organizada mais, doutor Robério, a nossa ideia, o senhor vai ter a sua fala, né, entre 20 e 30 minutos, e o restante dos 30 ou 40 minutos vai ser para perguntas. E para não ficar muito difícil do professor responder, a gente solicita que os áudios vão ser colocados em mudo e as perguntas vão ser realizadas pelo chat. A gente vai tentar organizar as perguntas, porque às vezes as perguntas se repetem, e passar para o Dr. Robério para ele respondendo à medida que a gente for catalogando essas perguntas, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa aula. Com a palavra, Dr. Robério. Boa noite a todos. Queria agradecer, então, o convite da COPED, né, para a gente falar sobre esse assunto tão relevante, né, e realmente a gente reuniu as forças da pediatria aqui no estado, então a COPED, a SOCEP e a SBIM Ceará, né, porque eu espero que todos estejam bem, suas famílias, né, nós estamos diante de uma aceleração assim, muito intensa da pandemia, pela variante Ômicron, né, e existe realmente uma grande ansiedade em relação à proteção das crianças, né, muitas dúvidas colocadas pelos pais, pelos profissionais de saúde, né, e acho que a ideia é atender um pouco essa expectativa, né, que essa situação tem causado, né. Então a gente está vendo que o número de mortes das pessoas vacinadas realmente diminuiu mesmo, né? Então, praticamente, quem morre hoje de Covid é um grupo não vacinado, infelizmente, e nós temos que proteger nossas crianças, né? Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela para começar a apresentação. Só te interromper um segundo. Pode. Porque faltou o principal, meu amigo, quem é o Dr. Robério, que a maioria conhece, mas para quem não conhece, o Dr. Robério é professor adjunto de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, é infectologista pediátrico do Hospital São José de Doenças Infecciosas e é coordenador do Departamento Científico de Infectologia da SOCEP e membro da diretoria da SBIM Ceará.
Obrigado, Asmir. Ok, perfeito. Vamos lá. Então, desculpem, né? Os óbitos por Covid no Ceará, atualizado agora dia 11 de janeiro. Foram 24.852 óbitos desde o início da pandemia, e eu faço questão de colocar todos os números, porque cada vida dessas importa. Tem 36 óbitos suspeitos, uma letalidade de 2,6% praticamente, uma média de 113 óbitos por dia. A média de internação de quase 13 dias, a proporção de óbitos com comorbidade mais da metade, 50,6%, a média da idade de óbito, 68 anos, e a mediana de 71 anos. Aqui nós tivemos duas curvas da Covid, né, a primeira onda e aqui a segunda onda, e eu queria chamar a atenção para o que está acontecendo agora, né? Nós temos aqui uma aceleração, e quando a gente vê aqui em azulzinho claro, o que está em investigação, então essa sensação é que realmente uma aceleração extrema, né, dessa nova onda que nós estamos iniciando aí umas 2 semanas para cá. A gente vê que a cada onda há um aumento, se acompanha o número de óbitos, né? Na segunda onda houve mais óbitos que na primeira. Aqui a distribuição dos óbitos por sexo e faixa etária, e eu queria destacar aqui logo a parte superior dessa pirâmide que parece invertida, né? E lamentar que nós perdemos aqui, com esses idosos que morreram, a nossa memória afetiva, e muitas crianças não vão ter a oportunidade de ter aquele compartilhamento com seus avós, né? Aquela coisa doce que a gente traz da infância, que são os avós, né? Mas, voltando aqui à questão pediátrica, foram 204 óbitos nos menores de 19 anos, desde o início da pandemia aqui no Ceará, né? Então, a gente vê que a maior parte em crianças abaixo de 5 anos, aqui a distribuição dos casos confirmados de Covid, segundo faixa etária e sexo, e a gente destaca a faixa etária pediátrica, foram um total de 106.716 casos confirmados, e a gente imagina o que pode acontecer com o número de óbitos em crianças se essa base se alargar muito. E lembrando que boa parte dessa população ainda não está vacinada. E a gente pode já antecipar que isso está acontecendo, esse fenômeno, o aumento de casos proporcional também nas crianças. A gente vê aqui os dados americanos, inicialmente, as crianças eram 2,6% dos casos, e na Omicron, né, nessa onda da Omicron nos Estados Unidos, já representam 20,8% dos casos. Então, mesmo que a Covid seja uma condição menos danosa para a saúde das crianças, comparado com os adultos e os idosos, se esse denominador aumenta muito, essas coisas que aparentemente são raras, né, elas vão aparecer em números absolutos, e números absolutos realmente contundentes. Isso já está acontecendo, e o receio nosso é que isso aumente nessa situação que a gente está vivenciando agora. Então, a gente não pode se distrair com alguns números, né, que aparentemente colocam como se fosse uma doença menor, a Covid nas crianças, e ela não é, na verdade. Aqui, só para fazer uma comparação, uma doença que todo mundo tem medo, a doença meningocócica, que é uma doença rara, felizmente, né? Aqui são dados do Ceará, de 2016 a 2021, em todas as faixas etárias, houve 54 óbitos, né, num total aí de 5 anos dessa série histórica, mas lembrar que cada uma dessas vidas perdidas por doença meningocócica, apesar de ser uma doença rara, cada uma dessas vidas importa muito, não tem preço. Por isso, nós seguimos recomendando vacinar para a doença meningocócica. Aqui é uma série do Brasil, né, de óbitos em 2017, em crianças, né, por doenças preveníveis, imunopreveníveis por vacinas, né? Então, vejam que são um total aqui de 84 crianças em 2017, e é um número
poderia dizer, alguém dizer, é um número pequeno, mas nós vamos deixar de vacinar as crianças contra uma doença imunoprevenível que causa mais mortes em crianças no Brasil na atualidade? Então, nós seguimos vacinando para essas doenças há muito tempo e vamos continuar para manter essas doenças sob controle, e precisamos também vacinar a doença que mais mata a criança hoje no Brasil, que é a Covid-19. Então, não seria ético propor não vacinar as crianças nesse momento. Aqui são dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Numa série histórica de 14 anos, de 2006 a 2020, 955 bebês e crianças até 9 anos morreram de doenças que são passíveis de prevenção por imunização. Né? No ano de 2020, 30 mortes de doenças imunopreveníveis, com destaque, então, para a tuberculose, 10 mortes, e para o sarampo, mas também houve mortes por coqueluche, meningite por hemófilos influenza, tuberculose miliar e hepatite B. E quando a gente olha os números da Covid, salta aos olhos a importância dessa doença nesse momento para a saúde da população pediátrica. 2.625 mortes por Covid de 0 a 19 anos até o dia 6 de dezembro do ano passado. Uma média de 4 óbitos nessa faixa etária por dia. É muita coisa. Em 2020, foram 373 óbitos em menores de 1 ano por síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid, 189 óbitos na faixa entre 1 ano e 5 anos de idade, 641 óbitos na faixa de 6 a 19 anos, um total de 1.203 vidas perdidas de crianças no ano de 2020. Então, a pergunta fica, seria ético não indicar a vacina para essas crianças? Na verdade, nós temos pressa, e muita pressa. Vamos olhar aqui o cenário, por exemplo, na Alemanha, né? Veja que, mesmo lá, a Covid impacta a saúde das crianças, né? Há lá 359 hospitalizações para cada 100 mil crianças, 17 crianças internadas em UTI para cada 100 mil crianças, e uma morte, né, para cada 100 mil crianças devido à Covid-19. Os números americanos, né, a gente vê que de 0 a 4 anos foram 250 mortes, e de 5 a 18 anos, 573 mortes, um total de 823 mortes, mostrando que a Covid no Brasil, infelizmente, mata muito mais crianças do que nos Estados Unidos e na Europa, né, o que é lamentável. Aqui são as taxas de hospitalização por 100 mil crianças na Alemanha por faixa etária e de morte. Chamar a atenção aqui para mortes, veja que menores de 5 anos, o risco de morte é maior por Covid-19 lá na Alemanha, 1,9 para 100 mil. É muito grande também entre 5 e 11 anos, 0,7 para 100 mil, e diminui um pouco aqui já entre os adolescentes. E o que acontece nas crianças que têm comorbidades? Em relação à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à COVID, a gente vê que tem mais casos em crianças previamente saudáveis do que crianças com comorbidades, 2 vezes mais em crianças previamente saudáveis. Quando a gente vai para internações de UTI, aí sim, o número de crianças internadas em UTI com comorbidade é 5 vezes maior de crianças previamente ígidas, e as mortes 9 vezes maiores do que em crianças previamente ígidas. Então, mostrando que também vacinar as crianças ígidas vai proteger também as crianças com comorbidade, porque vai reduzir a transmissão da Covid-19. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, associada aí à Covid, é uma doença que vocês todos sabem, caracterizada por febre elevada, choque, tem muito envolvimento gastrointestinal, com dor abdominal intensa, importante, envolvimento cutâneo, com exantemas, envolvimento cardíaco, e as provas sorológicas e de RT-PCR mostram que é uma doença que ocorreu 4, 6 semanas antes, como se a COVID fosse um gatilho para desencadear essa inflamação, muito importante, né? E ela determina 10 vezes maior possibilidade de hospitalização e de morte quando isso ocorre na criança. Aqui os dados, né, de um estudo multicêntrico, né? Veja que 91% tem envolvimento gastrointestinal, choque em 67%, miocardite em 65% e aneurisma de coronário, um dano permanente, em 17,5%.
Na Alemanha, aqui a evolução, né, das crianças para cada 100 mil crianças, 359 hospitalizações, a síndrome inflamatória pediátrica, 25 em cada 100 mil, e mortes, 1 em cada 100 mil, e necessidade de terapia intensiva, 17 em cada 100 mil crianças. Aqui são dados também em relação à necessidade de admissão em UTI, 80%, né, praticamente, quando desenvolve a síndrome inflamatória multissistêmica, ventilação mecânica, 30%, necessidade de circulação extracorpórea, 7,6%, e a mortalidade aqui de 3,5% quando se desenvolve essa síndrome. O Brasil tem 813 casos registrados até outubro de 2021, e 51 óbitos, que faz com que a mortalidade no Brasil seja praticamente o dobro ou mais do que a gente vê lá no hemisfério norte, né? O Ceará, 64 casos reportados. E uma novidade, saiu agora em janeiro, dia 7 de janeiro de 2022, os dados mostrando que a vacina da Pfizer, ela reduz, né, muito, né, ela protege contra a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. A efetividade estimada é de 91% e também protege para as formas mais graves dessa doença, né? Então, a gente vê aqui, numa série de 102 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, 97 dessas crianças não estavam vacinadas e apenas 5 hospitalizadas, e a evolução clínica menos grave nessas que foram hospitalizadas e que tinham sido vacinadas. Então, mostrando uma alta proteção contra a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, através da vacina. A síndrome da fadiga crônica, mais conhecida nos adultos, ela também tem acontecido, afetado a população pediátrica, né? Então, aqui os dados mostrando que 0 a 9 anos, a estimativa de um caso em cada 2.500 casos de Covid, e 10 a 19 anos, 1 para cada 500 casos, né? Então, veja o que isso pode implicar para a vida futura dessa criança num período de desenvolvimento pleno, né? A vacina, né, tem mostrado efeitos protetores. Crianças de 5 a 11 anos têm a mesma resposta de anticorpos à vacina que aquelas entre 16 e 25 anos, uma resposta imunológica robusta. Nos estudos de vida real, a vacina reduziu a probabilidade de infecção das crianças em 91%. Crianças de 12 a 18 anos têm 93% menos chance de serem hospitalizadas com 2 doses da vacina, e as vacinas reduziram a síndrome inflamatória em adolescentes franceses em 90%. Em relação ao principal efeito colateral que as pessoas têm relatado com medo, a miocardite, né, a estimativa é de 12,6 casos por milhão, muito raro, 1 milhão de doses da vacina, entre indivíduos entre 12 e 39 anos de idade. Ela se manifesta com dor torácica, geralmente 2 a 3 dias após a segunda dose da vacina, um aumento de troponina cardíaca, ECG com supradesnivelamento de ST, e a ressonância cardíaca sugerindo miocardite. Mesmo assim, a Sociedade lá de Cardiologia Americana, avaliando risco-benefício, ele é favorável para a vacinação em todos os grupos de idade e de sexo, né? Então, aqui mostrando a comparação, né, os casos de miocardite, mostrando que são menos comuns nas meninas do que nos meninos, né? Então, 8 a 10 casos para meninas e homens 56 a 69, e o potencial de prevenção da vacina, né? De hospitalizações, internação em UTI e admissões em UTI e morte, né, por Covid, a gente observa aqui, diante, né, da raridade do fenômeno da miocardite, que ele é reversível e leve, né, por conta da vacina, né, nós temos redução aqui, né, de 8.500 casos de Covid em crianças, né, e adolescentes aqui, no caso do sexo feminino e masculino, hospitalizações de redução de 183, quem está vacinado, admissão de UTI 38 entre mulheres e 38 entre homens, e uma redução de uma morte tanto no grupo feminino quanto masculino, mostrando, então, realmente que a vacina é amplamente favorável em relação a um risco pequeno e reversível da miocardite quando ela é associada à vacina, né? Então, a estimativa é que a própria Covid ela pode dar cerca de 10 a 40 vezes mais
chance de miocardite e grave, muito mais grave do que associada à vacina, do que a própria vacina. Aqui, mostrando um aspecto interessante, né? Se as 2 doses da vacina da Pfizer forem tomadas em 30 dias, a taxa de miocardite ela é 5 vezes maior se vocês passar por 60 dias. Daí a recomendação dos 2 meses de intervalo que a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, basta espaçar as doses por 2, 3 meses, em vez de 2 a 3 semanas, para ser muito mais seguras em relação a esse evento adverso da miocardite associada à vacina. Né? E aqui a figura resumindo um pouco essa questão, né? Mostrando os desfechos aqui da COVID, né? Síndrome da fadiga crônica, miocardite, internação em UTI, hospitalização, comparado entre não vacinados, aqui à esquerda, e vacinados. Né? Então, é fácil fazer uma escolha diante da evidência desses dados que a gente tem atualmente de vida real, não só de pesquisa clínica, né? E falando aqui dados de vida real, especificamente para crianças de 5 e 11 anos que vão ser vacinados agora no Brasil, felizmente, né? Então, são os dados de segurança dessa vacina após 8,7 milhões de doses aplicadas em crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, apenas eventos adversos leves, como dor no local da injeção, um pouco de fadiga, dor de cabeça, mostrando que esses sintomas leves realmente refletem que o sistema imunológico está respondendo, ele foi desafiado, né? E apenas 11 casos de miocardite reportados e eles todos reversíveis. Aqui a polêmica, né, sobre a vacina de RNA mensageiro, que poderia, não pode, na verdade, alterar nosso código genético, né? Elas são estudadas há muitos anos. Esse artigo é de 2018, na Nature, né? E eles mostram, né, que em pessoas vacinadas, os riscos teóricos de infecção e integração do vetor do DNA na célula hospedeira, ele não realmente representa uma preocupação nas vacinas de RNA mensageiro. Então, o que acontece com essas vacinas? Você tem aqui o RNA mensageiro, que é uma molécula muito, digamos, frágil, né, muito lábil, daí a dificuldade de desenvolver vacinas, e a vacina ela conseguiu ser feita a partir de envolver esse RNA mensageiro em nanopartículas de lipídio, aí você injeta no músculo e esse RNA mensageiro é liberado no citoplasma da nossa célula, né? Ele é lido, porque o RNA mensageiro ele faz o quê? Ele traz a mensagem para a produção de uma proteína, no caso, a espícula do vírus, que é o alvo da resposta imunológica. Então, ele é lido ao nível de ribossoma, aí passa a nossa célula a produzir a espícula e parte dessa espícula é perdida, degradada na própria célula, e parte é eliminada e digamos, desafia posteriormente o nosso sistema imunológico, as nossas células imunológicas, levando à produção de anticorpos protetores, né? Lembrar que um vírus, quando nos infecta a nossa célula, ele não coloca só um RNA mensageiro, ele coloca todo o repertório de RNA mensageiro para ele se replicar. O vírus é uma estrutura muito rudimentar e que precisa da nossa célula para se replicar. E ele coloca o RNA mensageiro lá dentro da nossa célula e não altera o nosso código genético, felizmente, né? E não seria um único RNA mensageiro, né, específico de um vírus colocar na nossa célula, queria se integrar ao genoma. Tudo isso ocorre fora do núcleo da célula, ou seja, não é essa possibilidade. Então, a terapia genética, num sentido clássico, ela sim envolve fazer alterações deliberadas no DNA de um paciente para tratá-lo ou curá-lo. As vacinas de RNA mensageiros não entram no núcleo de uma célula que abriga seu genoma de DNA. Não há risco, portanto, dessas vacinas se integrarem ao nosso próprio genoma ou alterarem a nossa composição genética. Após levar a mensagem para a produção de uma proteína, o RNA mensageiro é rapidamente degradado. Aqui, já encerrando praticamente, os dados aqui da nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, né? Vai ser utilizada, então, a vacina da Pfizer, que está aprovada pela Anvisa para essa faixa etária também, aprovada pelas principais agências reguladoras no mundo, né? A apresentação pediátrica ela é diferente, né? São frascos de 2 ml, cada frasco dá 10 doses. A tampa pediátrica, né? A vacina pediátrica é laranja,
e a vacina de adulto é a azulzinha para não dar confusão, lilás, né? O volume para ser injetado é 0,2 ml, é uma vacina que tem menos microgramas de RNA mensageiro do que a vacina acima de 12 anos, que tem o triplo disso aqui, 30 microgramas cada dose. Há um intervalo preconizado entre as doses vai ser de 8 semanas, a dose 1 e a 2. Nas crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose, elas vão continuar o esquema com a vacina pediátrica. Não muda porque elas completaram 12 anos. Em relação às vacinas, né, da Pfizer e as demais vacinas, qual é a recomendação? Ela não deve ser administrada de forma concomitante com as outras vacinas do calendário infantil, sendo recomendado um intervalo de 15 dias, porque, todos vocês sabem, né, as crianças tomam várias vacinas, então administrar isso é um pouco diferente em relação aí aos adultos, né? Essa é uma questão muito importante. E aqui, para chamar a atenção, né, isso aqui foi um estatístico alemão que fez na década de 30, né, avaliando o número de cegonhas aumentando na Alemanha e a população aumentando, então existe aqui, parece uma correlação positiva, né, em aumentar cegonhas, aumenta a natalidade, né, e a gente tem que tomar cuidado com a associação temporal, ela é diferente aqui no hashtag de relação causal. Eu estou chamando a atenção para isso porque nós vamos vacinar as crianças no pico da pandemia agora, aumentando, e, obviamente, algumas crianças vão desenvolver Covid, sendo vacinadas no período de incubação e tudo, de modo que preciso ter muito cuidado, né, principalmente nas crianças que têm comorbidades e que podem ter eventos adversos graves pela doença, né, desfechos mais graves, não confundir com uma criança que tenha sido vacinada. Então, muito cuidado, porque pode aparecer muita fake news em relação a essa questão. Chamar atenção para diferenciar, né, uma associação temporal e uma relação causal. São duas coisas absolutamente diferentes. Os grupos antivacinas não são novos, eles são antigos, né? Aqui, desde a época do Jenner, já diziam que as pessoas podiam adquirir características morfológicas, porque a vacina vinha do vírus da varíola bovina. Isso não aconteceu e, felizmente, nós conseguimos erradicar na humanidade, né, na década de 80, a varíola. Então, isso é muito importante. Eu queria passar esse caso clínico, que eu estou impactado até agora. No dia 9 de janeiro de 2022, eu fui avaliar uma menina saudável de 10 anos que estava em férias no Ceará com a família. Não tinha nenhuma comorbidade. Encontrei-a em estado crítico, com uma pneumonia extensa, tomando os 2 pulmões, com apenas 2, 3 dias de evolução. Infelizmente, não resistiu. O diagnóstico Covid-19 numa criança de 10 anos, previamente saudável. Então, eu gostaria de compartilhar isso, eu estou impactado realmente com essa situação, né? E fica aqui a pergunta, né? O que dizer mais para os que disseminam mentiras sobre as vacinas, que eu acho criminoso realmente, e para aqueles que se deixam envolver por fake news e se encontram em dúvida de proteger o bem mais precioso que nós podemos ter, que são os nossos filhos. A Covid, ela mata, são mais de 620 mil brasileiros que morreram por essa doença terrível. As vacinas salvam. Por isso é urgente proteger as nossas crianças. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas. Então, primeiro parabenizar o doutor Roberto, como sempre, dá um show, né, com sua simplicidade e a sua sabedoria científica. Deu assim, um banho de cultura para a gente, ficando essa mensagem final maravilhosa. Vamos proteger e vacinar nossas crianças, né, Roberto? Eu achei muito importante esse ser o último slide, não tem dúvida. Mas eu já tenho aqui algumas perguntas selecionadas e eu vou fazer para você agora. Ok. Tem as pessoas dando parabéns pela relevância do tema, né, para proteger as crianças, os filhos e os netos. Paz e bem. Então, uma pergunta aqui. Vacinar as crianças com a vacina da Pfizer atual ou aguardar atualizar uma vacina com a variante Omicron? Não, nós não podemos perder tempo, né? A gente não sabe como é que vai evoluir a pandemia.
A gente sabe que 2 doses da vacina, elas protegem muito contra mortes por Covid, hospitalizações, né? E isso é válido também para as crianças. Vocês viram os dados, por exemplo, da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ficou muito claro, né? Quer dizer, a capacidade da vacina prevenir esse desfecho grave, né? Então, a gente não pode perder tempo, tá? Então, a melhor vacina que a gente tem é a vacina que está disponível no momento, tá? Para frente, podemos ter mudanças, né, da composição da vacina e tal, mas esperar não, nós estamos muito atrasados, né? Você imagina se a gente tivesse começado a vacinar as crianças há 4 semanas atrás, quando a Anvisa, um pouco mais antes disso, a Anvisa autorizou, né? Nós perdemos, porque as crianças já podiam estar perto de já tomar a segunda dose, e nós estamos aí aumentando muito a epidemia, a curva epidêmica, né? Então, realmente, não perder tempo em relação a isso. Ok. Uma outra pergunta, Roberto. Com relação às crianças que foram a óbito, quantos tinham comorbidades? Eu não sei dizer exatamente a proporção, mas, obviamente, assim como para adultos, independentemente da idade, né, as comorbidades, elas representam um risco maior realmente para óbito. Então, esse grupo de crianças com comorbidade, ele é prioritário para ser vacinado realmente, né? É a prioridade absoluta, né, que eles sejam, e a escolha exata em relação a esse grupo é o primeiro a ser vacinado com a primeira remessa da vacina aqui no Ceará e no Brasil como um todo, né? Nós estamos com 238 participantes, viu, Roberto? Um número bem significativo, né? Para uma quarta-feira à noite, todo mundo já cansado, trabalhou o dia inteiro. E muitos elogios à sua aula, à sua apresentação, com a simplicidade, né? E com essa sua sapiência. Uma outra pergunta. Essa aqui você já respondeu. Quanto tempo, né, para a segunda dose? 8 semanas. Então, isso, 8 semanas, são 2 meses, né? Certo. Deixa eu ver outra aqui. Em relação à composição dessa vacina da Pfizer, é tranquilo aplicar em crianças alérgicas a leite ou ovo? Sim, não tem, realmente não é uma contraindicação, tá certo? Né? Não entra nem como precaução, né? Então, na verdade, é tranquilo vacinar, ela não tem nada desses componentes na composição da vacina, tá? Aliás, um aspecto importante das vacinas de RNA mensageiro, em relação às outras, é porque você consegue, por essa tecnologia, identificar um pedacinho uma proteína muito específica, ao contrário das outras, que você tem que misturar um pouco mais. Você não consegue fazer uma separação de um antígeno, né, que seja imunogênico tão facilmente, tão precisamente como essa vacina de RNA mensageiro, né? Então, isso torna essa vacina mais segura, inclusive a estocagem dela é mais segura também, né? Então, é uma tendência de que a gente avance para outras, a prevenção de novas vacinas, novas doenças com essa tecnologia, tá? Então, assim, não tem esse problema, não, em relação a essa questão. Tá? A contraindicação seria realmente assim, eventualmente alguém vai ter alguma alergia grave, né? Mas isso é extremamente raro. Aí seria realmente uma contraindicação para uma nova dose, tá? Certo. Mas não é um problema realmente que tem se visto, não. Outra pergunta. Qual o racional de vacinar uma criança que já teve Covid? Excelente a pergunta, né? Então, a gente não quer dizer que a gente é melhor do que a natureza, né? Obviamente que uma infecção como essa, ela promove uma resposta imunológica que ela também, pela característica do próprio vírus, os coronavírus de uma maneira geral, ela não é duradoura, né? Então, daí que as crianças têm os coronavírus sazonais várias vezes infecções por vários coronavírus. E a gente sabe aí na COVID especificamente também que quem já teve COVID vai ter de novo, né? Mas o detalhe quando você é vacinado, você tem uma resposta imunológica mais robusta do que a própria doença. Esse é um aspecto importante, né? E quem já teve COVID toma
a vacina, né? E comparado com quem só tomou a vacina, a resposta imunológica também é melhor. Então, você vai ter mais proteção e a gente está vendo que você pode ter Covid uma, duas, três e mais vezes, né? E é possível a gente diminuir muito os riscos de complicação, inclusive pessoas que na segunda ou na terceira doença têm uma doença mais grave, muito mais grave do que a primeira, tá? Então, realmente é essencial vacinar, mesmo quem já tenha tido Covid. Em 2022, poderá haver uma liberação de vacina contra a Covid-19 para as clínicas particulares também? Eu acho ainda um cenário difícil, né? Nós temos uma situação de desigualdade muito grande, né? Que a gente ficou muito evidente no mundo e aqui no Brasil em relação à pandemia, né? Obviamente que, né, quantas pessoas conseguem fazer isolamento, né? Se você não tem uma condição social boa, né? Então nós temos realmente um sofrimento muito grande, né? Então assim eticamente é complicado, porque aí o que vai definir que você, por exemplo, numa situação como essa, qual vai ser a prioridade para vacinar? É a criança que tem mais necessidade, que tem comorbidade agora, ou a criança que tem dinheiro para ir numa particular e vacinar? Né? Então, assim, até que a gente atinja um cenário em que tenha vacina disponível para todos, sem dificuldade, né, de uma vez só, como acontece na gripe. Na gripe você tem o governo garantindo a vacinação da gripe para os grupos de risco prioritários, né? E tem nas clínicas particulares. Mas acho que em 2022 ainda não chegaremos nesse ponto. Certo. Criança que ficou doente por Covid, qual o espaço de tempo para vacinar? Então, a SBIM recomenda um intervalo aí de 30 dias entre quem teve doente e para tomar a dose da vacina, né? Essa é uma recomendação, mas, por exemplo, não se antecipa que haja algum problema se por acaso essa dose for dada antes desse período, né? Existem pessoas que se vacinam, inclusive no período de incubação da doença, principalmente nesse momento de aceleração da pandemia. A chance de você estar listado para ser vacinado e nesse momento você está incubado do Covid, né? Isso não quer dizer que vai ter nenhum problema. Teoricamente, se você esperar um mês, você vai ter uma resposta imune melhor, tá? Então, seria a resposta para essa questão seria essa. Idealmente, esperar 30 dias. Tem um pedido aqui, Roberto, para você reforçar esse receio maior dos pais em relação a ser uma vacina de RNA e o efeito adverso a longo prazo. Então, vamos falar um pouquinho, né? Então, acho que essa é uma questão que pega, né? Mesmo para profissionais de saúde, né? Então, assim, a gente tem que entender, primeiro, por exemplo, como é que os vírus, o que é que os vírus fazem, né? Então, são estruturas muito, digamos assim, do ponto de vista biológico, são estruturas que precisam de uma outra célula para se replicar. Então, eles precisam utilizar o nosso arsenal que a gente tem, né, que é muito mais complexo, para poder se replicar. Então, o vírus chega na nossa célula, o que ele faz? Ele coloca lá o material genético dele no nosso citoplasma, né, e vai utilizar, né, os nossos ribossomas para poder, através do RNA mensageiro do vírus, produzir as proteínas que vão fazer o vírus de novo, e os vários vírus se replicarem. Então, de modo que isso não se incorpora ao nosso sistema, à nossa genética, ao nosso núcleo celular. Não há essa incorporação. Senão, seria um problema terrível, realmente, né? Então, o RNA mensageiro, ele apenas é uma molécula que ela tem a capacidade de instruir o nosso ribossoma da nossa célula a produzir proteínas para o funcionamento da célula. E se ela recebe o RNA mensageiro de um vírus, ela vai produzir aquela proteína para aquele vírus, mas não vai se incorporar ao nosso material genético, não vai alterar nem a longo prazo. Porque, inclusive, o RNA mensageiro, ele é muito frágil. Quando ele é lido pelo ribossoma, automaticamente, rapidamente ele é degradado. Ele não fica lá persistindo. Então, não tem esse problema realmente a longo prazo, né? Não existe essa possibilidade.
Para quem tem diagnóstico de hepatite autoimune, tem alguma contraindicação? Não, pelo contrário, essa pessoa deve usar algum imunossupressor e ela é prioritária para ser vacinada. Apenas é esperado que a resposta imunológica não seja tão boa com a pessoa imunocompetente, se ele estiver realmente utilizando um imunossupressor, tá? Mas ele é prioridade para ser vacinado. A vacina de RNA mensageiro é uma vacina totalmente inativada, né? Então, é diferente de uma vacina de vírus vivo atenuado, né? Quando você recebe uma vacina de vírus vivo atenuado, você recebe o vírus com todo o repertório de. Então, assim, é problema vírus vivo atenuado para uma pessoa imunossuprimida, mas essa vacina, ela é inativada, não tem nenhum problema para imunossuprimido. Pelo contrário, eles são prioridade. Ok. Terá um reforço após a segunda dose da vacina? Provavelmente, sim, né? É possível que sim. Tem estudos já, por exemplo, na população aí com menos de 5 anos, né, que provavelmente serão 3 doses para elas alcançarem anticorpos protetores no nível que as crianças de 5 a 11 e acima de 12 alcançaram. Tem estudo nesse sentido, né? E é provável, como a mesma coisa que está acontecendo em relação aos adultos e às variantes, para você manter mais tempo a proteção, dose de reforço, né? Então, é bem provável que isso vá acontecer, mas precisa lembrar que tudo isso é liberado a partir de estudo clínico rigoroso de segurança e efetividade, né? Obviamente, nem sempre o que é válido para um adulto é válido para a criança. Então, isso precisa ser demonstrado por faixa etária. Isso é muito importante, mas é o mais provável. Ok. Por que não se aspira mais a seringa na ocasião da administração da vacina? Não seria essa a causa do líquido cair no vaso e causar uma lesão endotelial? Não, não há necessidade realmente, né? Essa técnica de aspirar era mais risco de você pegar e injetar, digamos assim, num capilar, numa coisa e ir para a corrente sanguínea direta e não ir para o músculo, alguma coisa assim. Mas isso realmente não acontece, né? Por isso que não se recomenda mais fazer essa aspiração. Por que seria certo exigir o passaporte vacinal das crianças se quem está vacinado pode transmitir do mesmo jeito? O que é que o senhor acha disso? Ah, tá. É uma pergunta muito importante essa, né? Então, na verdade, assim, quem está vacinado não transmite do mesmo jeito. Transmite muito menos do que quem não está vacinado, tá? Isso é um aspecto importante, né? Então, se você imaginar eticamente, né, o primeiro direito que existe é o direito à vida, né? E se você está colocando em risco a vida de outras pessoas porque seu filho não foi vacinado, porque você não foi vacinado, isso não é eticamente aceitável. Obviamente, todo mundo tem direito à liberdade civil e tudo, mas o direito à vida ele é primário. Não tem nenhum outro direito que ultrapasse o direito à vida, né? Então, realmente essa pergunta é muito importante, mas além de diminuir a transmissão, você vai estar contribuindo para que a gente encerre mais rápido essa pandemia e que uma pessoa não leve o vírus para outra, né? Então, isso é muito importante. Qual a fonte do estudo que fala que a imunização da vacina é melhor do que a imunização adquirida pela própria doença? Ah, sim, tem mais de um estudo mostrando essa questão, tá? Eu não me lembro aqui de cor, não, mas isso está bem claro. Isso foi um objeto de investigação para fazer comparação, né? E isso não é novidade, né, em termos de vacinologia. Por exemplo, eu cito aqui a vacina para o HPV, né, em que você tem uma proteção, por exemplo, o HPV, você tendo uma infecção natural, você pode se reinfectar várias vezes por ele. Quando você faz a vacina, a resposta imunológica é muito mais robusta e sustentada, né? Então, do que a própria doença, tá? Então, isso não é novidade em vacinologia e felizmente, né, em relação aí à Covid também, a vacina, ela promove uma proteção maior do que a própria doença, felizmente. Tem previsão de estudos sobre vacina em menores de 5 anos? Já estão ocorrendo, né? Já existe a própria Coronavac também já estuda crianças a partir de 3 anos, né? Então são vários estudos, porque essa população aí
de lactente, né, e pré-escolar, abaixo de 5 anos, é uma população que a gente viu que é mais de maior risco para mortes por Covid. Então, é muito importante que elas se beneficiem também diretamente através da vacina. É possível que a gente incorporando essas crianças de 5 a 11, a gente já tenha uma proteção de rebanho para essa população aí abaixo de 5 anos. Mas tudo indica que ela vai precisar ser vacinada também, tá? Mas precisa confirmar segurança e eficácia nos estudos. Quais as contraindicações absolutas da vacinação? A contraindicação absoluta é você ter, por exemplo, uma anafilaxia anterior, você não vai fazer a vacina, realmente, tá? Essa é absoluta. Por que vacinar crianças saudáveis com menor risco de complicação se elas vão continuar transmitindo e tendo chance de ter a doença? Será que não seria melhor vacinar só os que têm comorbidade? Não, a gente precisa controlar a pandemia de uma maneira global. Então, assim, a população pediátrica ela representa uma fatia muito grande para o vírus se multiplicar e fazer as suas variantes e fazer o estrago que está fazendo, né? Mas eu diria que, por exemplo, eu citei o caso clínico no final, né? Eu não sei como é que se sentiria um pai ou uma mãe, né? Ou alguém que é contra a vacina, se uma criança previamente rígida de 10 anos, como essa que eu fui avaliar, ela morresse por uma doença que tem vacina para prevenir, mesmo que o risco dessa morte seja muito pequeno. Mas quando acontece com a criança que você conhece, né, realmente, né, é impactante, né? Eu realmente fico assim, não consigo pensar em outra maneira. Realmente não cabe no meu pensamento alguma coisa diferente do que proteger a criança, mesmo que o risco seja pequeno. E a gente está vendo não é pequeno, e no Brasil ele é grande, né? Muito maior do que na América do Norte e na Europa. Aqui um médico perguntando, doutor Roberto, sou a favor das vacinas, mas ao assistir uma audiência pública sobre o uso de vacina em crianças saudáveis de 5 a 11 anos, onde o doutor Nasser falou sobre a proteína spike ficar no corpo por 1 ano e meio, ficar replicando o RNA, podendo alterar a P53, que nos protege de câncer. Não, ele apresentou dados que não são verídicos, né? Não são dados verídicos que ele apresentou, né? Não há nenhum problema em relação a essa questão, tá? Veja só, ele realmente apresentou dados falseados e esse é um problema que a gente está vendo em relação a essas apresentações. Não se sustentam em dados de literatura, de estudos realmente controlados, né, e aceitos, né, tá, em revistas de grande publicação, né? Você fica imaginando, será que tem uma conspiração realmente assim tamanha, né, para envolver as principais revistas internacionais sérias para poder liberar para governos a aceitarem, as grandes agências aceitarem a vacinação dessas crianças, colocar em risco a vida de milhões e milhões de crianças, né? Isso não faz sentido, né? Por que dizer que a criança está desenvolvendo o sistema imunológico? Veja só, nós somos bombardeados o tempo todo por vários agentes, né? É assim que se desenvolve a nossa imunidade, né? Não existe esse risco realmente, né? Não faz sentido, né? Eu vi um pouco esse vídeo e realmente fiquei assim chocado com o que ele estava dizendo, que não fazia sentido nenhum o que ele estava falando. Ótimo. Porque o Comitê de Vacinação e Imunização do Reino Unido fez uma avaliação e decidiu não vacinar as crianças devido à falta de segurança lá. E aqui devemos acreditar que está seguro. Qual é a sua opinião sobre essa informação? Então, eu não sei se o comitê realmente não aprovou, realmente eu não tenho essa informação, tá? Mas a vacina ela foi aprovada pela autoridade lá da agência europeia, né? E realmente não entenderia por que exatamente no Reino Unido, em que você tem uma pandemia muito descontrolada, eles sempre que chega por lá eles têm números muito superlativos, né? Deixariam de aprovar para as crianças, né? Então acho que assim não entendo, não sei se é real essa informação,
Eu depois vou checar realmente, né, se eles não aprovaram para essa faixa etária, né? Mas veja, as agências reguladoras são diferentes. O Chile já aprovou o Coronavac, né, para crianças nessa faixa etária. O Brasil não, a Anvisa está reavaliando, né? Então, cada agência tem a sua maneira de ver o problema, né? Mas a autoridade europeia e o FDA, que são as duas grandes agências, digamos assim, mais consideradas em termos de rigor, elas estão recomendando, sim, a vacinação das crianças nessa faixa etária. Eu acho que aqui as perguntas... Tem só mais gente elogiando, Roberto, falando sobre vacinar todos. Gente, vamos vacinar todo mundo, não podemos assistir mais a mortes. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, doutor Roberto. Parabéns, doutor Roberto. Excelente aula. E um comentário sobre a morte dessa criança. Teve uma grande repercussão lá em Itapipoca, onde ela estava de férias. Acho que o senhor falou. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, vocês responderam a maioria das dúvidas, super esclarecedora. Bons esclarecimentos. Aí tem um comentário aqui, acho que essa informação do Reino Unido não tem autorização, está equivocado, então desatualizado. Pode ser, porque é como as agências reguladoras, cada uma tem a sua autonomia, né? Infelizmente, até para poder comparar uma decisão com outra, né? Cada país tem sua autonomia, né? Acho que é muito saudável. Não adianta você seguir como um rebanho, né? É preciso que cada um veja revisão. Quanto mais revisar essa questão, é Aqui uma importante. notícia do dia 22 de dezembro diz que o Reino Unido aprovou a vacina. Então, bom, acho que é isso. Às vezes é o tempo que demora para uma agência reguladora tomar a decisão, né? Eu estou realmente preocupado porque a gente perdeu um tempo precioso aqui no Brasil, porque a gente podia sair melhor em relação aí às crianças nesse momento em que tem aceleração muito grande, né, da epidemia, né? Então, a gente perdeu um tempo precioso e, assim, vai ser devagar, né, para a população, quando poderia ser um problema resolvido com a expertise que a gente tem, principalmente em vacinação de crianças, a rapidez seria muito grande, né, aqui no Brasil, né? É uma pena que a gente tenha demorado tanto tempo, né, para poder realmente ter na prática a vacinação, que você vai começar para a semana que vem ou mais, né? É complicado. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa aula, gente, está sendo gravada e depois nós vamos mandar para a edição e vamos colocar no nosso site, viu? No Facebook, no nosso site da Coped, vai ficar disponível para vocês reassistirem novamente. Quem não teve a oportunidade de assistir, assistir. Eu queria aqui parabenizar o doutor Roberto pela excelente explanação, respondeu a maioria das perguntas, e dizer que nós temos aqui com a presença da doutora Ana Maria Cavalcante Silva, na sua live, a nossa presidente da nossa Sociedade Cearense de Pediatria. Doutora Ana, se quiser dar uma palavrinha final, fique à vontade. O Christian tem condição de você liberar o áudio da doutora Ana Maria Cavalcante? Eu preciso saber o nome que ela está usando, doutor, para a gente Qual o nome liberar. que a doutora está usando? Doutora Ana? Enquanto pega, tem uma pergunta que fizeram aí, que eu vi aí, sobre o intervalo de doses para outras vacinas. Pela nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado, 15 dias entre outras vacinas e a vacina da Covid nas crianças de 5 a 11 anos, tá? Certo. Se ela puder levantar a mão... Oi? Se ela puder levantar a mão, a gente identifica. Tem um botãozinho de levantar a mão.
Doutor Roberto, daqui a pouco começam as aulas novamente, nossas crianças estão mais expostas, já podiam estar vacinadas, não é? Exatamente, essa é uma outra questão, né? Quer dizer, já poderíamos estar com essa proteção para esse momento, né? Então, voltar às aulas com muito mais segurança, né? Então, realmente, essa é uma questão muito importante, né? Então, nós estamos com a aceleração da pandemia e as aulas começam agora aí no final desse mês, início do mês que vem, né? Então, realmente, é muito importante essa questão. Tá? E Roberto, só para lembrar, assim, eu vacinei meus 2 filhos, todos que estariam no grupo de risco maior para uma possível miocardite, né? 2 garotos, né? Adultos, jovens, adolescentes, aí 20, 21 anos, né? Foram, graças a Deus, eu consegui vacinar os 2, né? Então, muito bom. Tá? que bom. Eu consegui falar com a doutora Ana, ela está tendo problema, não conseguiu entrar, mas ela manda dizer que gratidão à Coped, ao Roberto principalmente, pela excelente explanação, e frisa que na próxima quarta-feira você estará com outra live, né? Pela SOCEP, pela manhã. Isso, ela acho que é junto com os médicos de saúde da família, parece que é alguma coisa assim. Ela pediu para participar de alguma coisa assim. Luiz Roberto, nossa palavra é só de muito agradecimento. Você foi fantástico, realmente. E a gente reforça aqui na presença de todo mundo. Estamos com 191 participantes do seu compromisso, que quando a gente fizer um convite, você aceitar. Ficar só na dependência do dia e da hora, como sempre tem feito. Ah, bom. E diga a Cris que eu adorei vê-la aí no vídeo segundos, mas foi bom vê-la. Eu vou dar um abraço para ela. Pois tá. Obrigado ao Christian, obrigado ao nosso cooperado, obrigado ao público em geral. E até a próxima. Obrigado. Saúde e vacina para todos. Obrigado aí. Um abraço.